Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de fechamento semanal aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Vamos entender o que a gente pode esperar do Bitcoin, Ethereum e cenário macroeconômico para essa semana que está só começando. Bitcoin está fazendo aquele viés que eu trouxe para vocês na minha última análise sexta-feira, um viés de baixa, que eu alertei que poderia ser um movimento de maior probabilidade, enquanto o preço não conseguisse romper esse nível destacado com a linha vermelha, a região dos 64.600 dólares. Eu deixei marcado essas duas linhas, né, essas duas trilhas, a verde para um cenário de alta, que só atenderia a ser de maior probabilidade se o preço conseguisse romper a resistência. Mas como isso não aconteceu, Bitcoin mais uma vez veio testar o suporte do curtíssimo prazo, a região dos 63.500 dólares, e ameaça começar a semana perdendo esse nível. Então vamos hoje entender o que a gente pode esperar a partir dessa movimentação. Observe que no gráfico semanal, galera, olhando aqui, né, o Bitcoin está para fechar daqui a pouco, né, daqui 2 horinhas e pouco, está para fechar abaixo da média de 9 semanas, destacado no gráfico com a linha vermelha. Então, como o gráfico está cheio de linhas aqui, vamos começar essa análise dando uma limpada. Mas antes da gente falar sobre as possibilidades, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E compartilha esse vídeo também nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Olha só, antes de entrar no cenário técnico, eu vou falar sobre o cenário macroeconômico. Passando aqui rapidamente nos dados que podem trazer volatilidade para o Bitcoin, pode impactar, seja positivamente ou negativamente, tá ok? Lembrando que eu utilizo a plataforma invest.com para estar olhando os indicadores macroeconômicos, e aí você vai na seção calendário econômico e eu coloco aqui, né, na opção esta semana. Bom, então na segunda-feira, galera, eu olho sempre os dados, né, da economia americana, dos Estados Unidos, e não temos dados muito relevantes. Nós vamos ter alguns discursos na segunda-feira, mas nada de muito impacto para as criptomoedas. Na terça-feira, na verdade, no geral, essa é uma semana tranquila no cenário macroeconômico, tá? Não espero muita volatilidade dos dados. Somente na quinta-feira eu já vou mostrar para vocês o porquê. Daí na terça-feira, ó, temos discurso do Bowman, que é um dos membros, um dos dirigentes do Fed, tá? Aí depois nós temos preços de imóveis, mas isso ultimamente não está trazendo volatilidade para o mercado cripto. Confiança no consumidor. Confiança no consumidor está totalmente ligado com uma sinalização inflacionária. Então vamos ficar atento a esse dado. Vai ser na terça-feira, às 11 horas da manhã. Daí na quarta-feira temos a divulgação de dados referente aqui a hipotecas, nada muito relevante também para as criptomoedas, licenças de construções, o que pode trazer um contexto mais ou menos inflacionário, mas também não tem feito impacto nas criptos, tá? Daí na quinta-feira, sim, começamos a ver dados que podem impactar, como os pedidos iniciais e contínuos, que ultimamente, né, qual que é a minha opinião dos pedidos iniciais e contínuos? Eles não tendem a trazer impacto para as criptos, a não ser que venham com um contexto extremo, ou seja, muito acima ou muito abaixo da expectativa. O que vai trazer volatilidade na quinta-feira vai ser o núcleo de preços do PCA, às 9h30 da manhã. Então, muita atenção a esse indicador. E depois, aliás, na verdade, no mesmo horário, o PIB dos Estados Unidos. Queremos ver aí uma leitura saudável do PIB para um contexto positivo da economia americana que possa refletir positivamente nas criptomoedas. Como todas as quintas-feiras, né, pedidos iniciais e contínuos, e também o ganho médio semanal e também o ganho médio por horas trabalhadas, tá? Daí na sexta-feira vamos ter mais dados referente, né, à economia americana, núcleo de preços do PCE. Na minha opinião, sexta-feira então, aliás, quinta com o PIB, sexta-feira com o núcleo de preços do PCE, que é um dado, na verdade isso aqui é uma prévia, né, núcleo de preços do PCE, que pode trazer volatilidade para as criptos. Então, quinta e sexta-feira, melhor, são os dados, né, de maior impacto para as criptomoedas, ok?
que isso pode sinalizar para a gente? Alta do Bitcoin? Não, na verdade, só que não vai trazer volatilidade. Pode ser que esses indicadores venham com contexto positivo e, na verdade, jogue o preço para cima, sendo esse um fator positivo, tá bom? Olha só, olhando para o gráfico semanal, a gente está caminhando para um fechamento bem negativo. Por quê? Na semana passada, na minha última análise de fechamento, eu falei sobre, né, esse fechamento semanal aqui, que estava sendo positivo porque ele estava mantendo a média de 9 semanas. Agora, a gente está tendo um fechamento abaixo da média de 9 semanas, o que confirma aquele meu viés de um teste na média de 21 períodos no gráfico semanal, destacado no gráfico com a linha verde, atualmente na faixa dos 61.160 dólares. Então, pessoal, eu vejo que é de alta probabilidade a gente ver um teste. Muita atenção, Bitcoin tende a ter uma semana de baixa e é pouco provável que ele não busque, é de alta probabilidade que ele busque esse nível dos 61.160 dólares. Então, caso você queira comprar Bitcoin durante essa semana, essa é a melhor região para você adicionar uma posição, ok? Então, é bem provável que o preço venha buscar esse nível, podendo fazer uma movimentação muito parecida que ele fez, veja só, lá na semana do dia 22 de janeiro, quando o preço caiu abaixo da média de 9 semanas, se aproximou da média de 21 e depois fechou a semana acima da média de 9. Esse seria o cenário positivo. Mas a realidade, galera, é que nesse atual momento não temos um cenário tão positivo assim. E o cenário mais positivo no momento ainda é um contexto de baixa, tá? Que seria o preço bater na média de 21 semanas e depois fechar essa semana que está iniciando agora acima da média de 9 no gráfico semanal. E o cenário preocupante, anota aí, vamos ficar preocupados com uma correção mais acentuada do Bitcoin se o preço vier a testar esse nível e não segurar, fazer uma confirmação de rompimento desse nível durante a semana dos 61.160 dólares vai ser extremamente negativo para o BTC. Vamos visualizar uma correção bem mais acentuada que poderia levá-lo de volta na região dos 57 mil dólares. É um cenário negativo para o curto prazo? Para quem está posicionado, sim, mas é um cenário de excelente oportunidade. Talvez, se isso acontecer, seja uma das últimas vezes de você comprar Bitcoin abaixo dos 60 mil dólares, beleza? Então, olha só, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E aproveita que você está clicando no botão de like e comenta aqui também quais altcoins vocês gostariam de uma análise durante essa semana. Manda também a sua dúvida. Cara, estou posicionado nessa altcoin, estou muito posicionado, estou com um stop aqui, o que eu posso fazer para que eu possa te ajudar, beleza? Então, o preço tende a ter uma semana de baixa e é um processo de correção que a gente já vinha monitorando. Para um cenário de alta, a gente tem que ver o rompimento do Bitcoin acima, novamente, da média de 100 períodos no gráfico diário, que eu vou destacar aqui no gráfico para gente, com uma linha vermelha e rompendo também a máxima de hoje, né? Que daqui a pouco, provavelmente, entre segunda e terça-feira, vai ser o nível da média de 9 períodos no gráfico diário, né? Então, quer dizer, o Bitcoin está construindo muitas resistências e vai precisar de uma força compradora para um cenário positivo. Então, nós temos resistência para o Bitcoin desde a faixa dos 63.790 dólares até tranquilamente essa região aqui, ó, dos 66.100 dólares, tá? Enquanto o Bitcoin não romper nenhuma dessas duas linhas vermelhas, tá? Enquanto ele não conseguir ganhar esse nível, a tendência é que ele faça uma movimentação parecida com essa, ó. Continue corrigindo, fazendo respiros na direção desses níveis de resistência para continuar caindo. Eu vou fazer um ajuste no próximo nível de suporte aqui, ó, para casar com a média de 200 períodos, porque sim, quando o Bitcoin perde a média de 100, o seu próximo apoio é a média de 200 períodos. E para um contexto de alta, galera, a nossa última esperança durante a semana é o Bitcoin fazer isso daqui, ó, uma movimentação muito parecida que ele fez entre o dia 1º de maio até o dia 3, quando ele fechou 2 dias abaixo da média de 100 períodos no diário, e no terceiro dia reagiu positivamente, rompendo esse indicador e voltando acima desse nível, tá?
Então, nós já estamos aqui no segundo dia abaixo da média. Tudo bem ele permanecer aqui por alguns dias, mas ele precisa fazer uma movimentação parecida com essa para a gente não ver um cenário mais negativo ainda. Sinceramente, não acho que é isso que vai acontecer agora. Eu venho há diversos dias, há diversas análises, falando sobre esse cenário como um todo, que para mim é apenas uma manipulação de mercado, uma manipulação positiva, ou podemos dizer como uma manipulação programada, para que os institucionais consigam se posicionar dentro desse range. Galera, não faria sentido o Bitcoin romper os 73, 74 mil dólares, indo para uma nova máxima, sem os institucionais ter terminado de formar a sua posição. E eles têm Bitcoin suficiente para apregoar barreiras acima nesse nível, segurando o preço, impedindo que não tenha ordens de compra suficientes para superar esse nível, ok? Porque é por aqui que eles têm mais interesse de assumir suas posições. Já mostrei isso para vocês em outras análises, utilizando o TRDR, tá bom? Então, esse é meu viés para o Bitcoin. Teremos uma semana de baixa, enquanto o Bitcoin não romper o nível dos 64.400 dólares, 64.300, tá? E caso a gente veja um teste nessas regiões aqui destacada com as linhas brancas, vai ser uma excelente oportunidade para você comprar Bitcoin aí de forma fracionada, ok? Vamos falar sobre a Ethereum, que também, veja só, faz um viés de baixa, se aproximou mais uma vez do nível de suporte aqui, ó, destacado com a linha amarela, a região dos 3.360 dólares. Quando olhamos para o contexto semanal, ela está pela primeira semana, depois de toda essa movimentação aqui, ó, deixa eu tirar essa retração de Fibonacci para vocês visualizarem melhor, fechando abaixo da média de 9 semanas, e com isso também a gente olha para uma queda da Ethereum até o nível dos 3.250 dólares, ok? Então, gerencie os seus riscos, porque o Bitcoin pode ter uma semana bem mais negativa do que foi essa. Nós estamos caminhando para um fechamento semanal com uma baixa de 4,5% para o Bitcoin. Ter uma semana de queda mais acentuada não iria me surpreender, perfeito? E caso você queira ficar sendo atualizado de uma forma mais rápida, mais eficiente, com uma análise de texto, te convido para o meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto. Os links, tá, vão estar disponíveis aqui nos comentários desse vídeo, perfeito? Então, bom início para você, semana, que você saiba gerenciar o seu risco, não tenha receio de assumir prejuízos nesse momento, caso você esteja no prejuízo, porque isso pode virar um prejuízo maior ainda se você não gerenciar os seus riscos. E qualquer dúvida, estou à disposição aí nos comentários. Vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!